Muito bem, então na aula de hoje a gente vai ter que começar a entender do que é que nós estamos falando quando falamos de vetores. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem grandezas que não são vetoriais, né? E a gente já viu algumas delas. Por exemplo, nós temos o tempo, nós também temos a massa e outro exemplo pode ser a área, ok? Essas são grandezas que nós chamamos de grandezas escalares. Por que é que nós chamamos disso? Grandezas escalares são aquelas que a gente pode definir com duas coisas. Então vamos tentar colocar aqui duas coisas: um número e uma unidade, que apareceu no monte, pronto. E uma unidade, pronto. Grandeza escalar é que só isso aí já te diz tudo que você quer saber sobre essa grandeza. E será que isso funciona? Por exemplo, o tempo. Se eu disser, por exemplo, que o computador ou celular vai desligar em 30 segundos. Então, esse 30 segundos aqui já diz tudo que eu preciso saber sobre o tempo, que é a quantidade de tempo que vai passar. A massa também, o que é que eu posso dizer? Suponha que nós precisamos de 2 kg de alguma coisa, então eu sei a quantidade de massa que vai ter daquela coisa. Se for 2 kg de feijão, por exemplo, então é 2 kg de feijão e pronto, não tem mais nada que eu possa explicar sobre a massa do feijão, além de que seja 2 kg. E a área, por exemplo, se eu disser que essa sala tem 3 metros quadrados, tudo que você precisa saber sobre a área da sala é isso aí, que ela tem 3 metros quadrados. Não tem mais nada que a gente possa acrescentar de informação. Então, o que é que vai diferenciar do que a gente chama de grandeza vetorial? Primeiro, vamos colocar aqui alguns exemplos de grandezas vetoriais, né? Esse aqui todo mundo já viu, velocidade. Talvez pergunte, mas é vetorial? A gente já viu? Já viu. Outro que a gente já viu é esse aqui, aceleração. Também é vetorial. E o que a gente ainda vai ver, mas eu já vou colocar aqui, é força. Então, o que é que eu posso dizer? O que é que isso quer dizer melhor? Isso quer dizer que a velocidade, quando eu dou informação, por exemplo, imagine que eu estou dando informação que um corpo está se movendo a 40 metros por segundo. Apenas isso aqui não nos diz tudo sobre esse movimento. Por quê? Porque esses 40 metros por segundo podem ser em uma determinada direção, em um determinado sentido, que só esse número aqui não diz. A mesma coisa é a aceleração. Se eu quero dizer, por exemplo, que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, apenas isso não me diz tudo. Eu preciso saber que a aceleração da gravidade tem uma direção, que ela é para baixo, em direção ao centro da Terra e tal. Então, só esse número aqui não me disse tudo. Força, por exemplo, se a gente vai ver, mas só para ter uma ideia, se eu digo que eu aplico uma força de 5 newton, eu tenho que saber de onde está vindo essa força, está sendo aplicada em que. Então são várias coisas que apenas o número e a unidade não vão dar a informação toda que a gente precisa. Então, como a gente viu, existem coisas importantes em grandezas como velocidade, aceleração e força que tornam elas vetoriais, ou seja, capazes de serem representados por um vetor. E as três coisas a gente vai destrinchar agora. Bem, então, as três coisas. O primeiro é módulo ou magnitude. Em outras palavras, com um jeito bem mais simples de dizer, é o seguinte: módulo ou magnitude é o tamanho do vetor, ou seja, a intensidade. Se o vetor, se a gente estiver falando de velocidade, por exemplo, quanto maior a velocidade, maior vai ser o seu vetor. Aí aqui a gente tem aqui dois vetores, vamos chamar aqui A e B. Só uma coisa interessante é o vetor, quando a gente fala de uma coisa vetorial, a representação dela tem que estar sempre essa setinha aí em cima da letra ou do símbolo que a gente quiser. Então temos o vetor A e B. Como a gente está aqui falando do módulo, o módulo do vetor A é muito maior do que o do vetor B. Então a representação dele, a seta que é representada, ela vai ser maior do que a seta do vetor B. Ok? Se isso aqui fosse uma velocidade, por exemplo, eu poderia atribuir um valor aqui para esse vetor A, por exemplo, de 10. Aí o vetor B, observe, pelo tamanho, ele não pode ser 10 também, ele é bem menor. A gente pode dizer aqui que esse o vetor B teria o valor de 4. Esse valor aqui é o que a gente chama de módulo, valor absoluto, intensidade ou até mesmo de jeito bem coloquial, o tamanho do vetor.
A outra coisa que é muito importante é a direção, né? Então vamos supor agora que nós temos dois vetores de novo. Vamos colocar aqui o vetor C e o vetor D. O que é que isso quer dizer? Suponha que, vamos aproximar aqui e dizer que os dois vetores têm o mesmo módulo, ok? Aqui, então, os dois têm módulo 5. Eles são iguais, então? Não, porque a direção deles é bem diferente. O vetor C está na direção, qual é essa aí? A direção horizontal. Muito bem. E o vetor D está na direção vertical. Isso torna os vetores diferentes. Se ele tivesse oblíquo desse jeito aqui, também seria importante. A gente teria que ver qual é o ângulo que ele está da inclinação e levar em conta. O terceiro fator do vetor é o sentido. Vamos ver agora mais uma vez mais dois vetores, o vetor E aqui e o vetor F. Vamos supor então que eles também têm o mesmo tamanho. Vamos dizer que o módulo dos dois seja 6, ok? E como podemos ver, os dois estão na mesma direção. Então, mesmo módulo e mesma direção já tornam os vetores iguais? Não, porque agora, veja só, o sentido deles está diferente. Esse sentido do vetor E está para a direita. E o sentido do vetor B está para a esquerda. Ou seja, para classificar o vetor, são três coisas importantes: o módulo, a direção e o sentido. Sem essas três coisas, a gente não tem como saber tudo que a gente precisa saber de um vetor. Ok? Veja só, como é que a gente vai representar os vetores na situação aqui, né? Tem um carro em movimento progressivo, retardado, com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo, aceleração de módulo igual a 5 metros por segundo, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui a velocidade que a gente vai representar. Como é progressivo, vamos colocar a velocidade aqui para frente, né? Então vamos imaginar que aí seja um valor de 10 unidades, no caso 10 metros por segundo. Essa velocidade então está no sentido na direção, horizontal, e o sentido dela é para direita. A aceleração, como disse aqui, é um movimento retardado, significa que está contra a velocidade, então vai ser nessa direção. O vetor eu coloquei bem menor, porque como a gente viu, a velocidade é 10 e a aceleração é 5, então tem que ser mais ou menos a metade um do outro. Então nós temos aqui a aceleração com o valor de 5 unidades, que é metros por segundo ao quadrado. Também é um vetor que está na direção horizontal, porém a direção dele, o sentido, perdão, é para a esquerda. Beleza, gente? Foi isso aí. Se vê na próxima aula.